Oba, tudo bem? Já é um sábado, dia 16 de novembro. Estou aqui no começo de tarde. Ele nem virou meio-dia ainda, mas está próximo. É meio nublado, úmido. Tá lá um das pombas clientes aqui, tá ciscando lá. Já saiu. Que fica esperando eu jogar um pouco de milho, de pipoca, um pouco de arroz também ela gosta. Tem uma pombinha rolinha, uma pomba rolinha aqui chocando, não sei se dá pra ver. Tá bem aqui no meio, aqui, tá quietinha, ela fica olhando pra mim com medo, né? Obviamente. E ela escolheu um lugar não muito bom pra ninho, muito exposto, porque passam os gaviões aqui. Tem um até lá em cima já, lá na ponta aqui aqui, né? Aqui, ó. Bem aqui, isso aqui é um gavião. Eles ficam passando e reparando se tem ninhos e tudo. E aí eles pegam, né? Essas pombinhas, essa daqui tá bem exposta. Tem as mamangavas voando aqui. Mesmo quando não tem flor, que nem agora, praticamente não tem, ainda tem os insetos que vêm assim visitando os locais, assim, perto das folhas. É bem interessante isso. Que olhando assim parece que não tem nada, que não tem movimentação, mas quando para mesmo e repara, né? Quando para e repara, tem bastante movimentação de insetos, sim. Eles estão sempre voando. Tem aqui essa suculenta, que o pessoal chama popularmente de orelha de Shrek, mas ninguém me deu um nome correto. Esse daqui também, que cresceu de uma maneira. Essa suculenta também. Suculentas, eu tenho uma simpatia pelas suculentas, porque elas duram, elas prosperam, né? Você não precisa fazer muita coisa, ela já está lá funcionando, né? E eu queria falar sobre ontem, né, que teve a luta do Mike Tyson com aquele, acho que é Jake Paul Jake, eu nunca lembro a ordem. É um rapaz forte, arrogante, YouTuber, né? O irmão dele, Logan Paul, eu acho, famoso por ter feito um monte de coisa assim, daqueles vídeos sensacionalistas e desrespeitosos, e ficou rico e famoso e funcionou, uma carreira de extremo sucesso, né? E aí, não sei como é que aconteceu esse negócio, que o Mike Tyson, acho que ele desafiou o Mike Tyson, acho que provavelmente ele, o Mike Tyson aceitou. O Mike Tyson tem a minha idade, tem 58 anos, né? Opa, começou a chover. Deixa eu pegar o meu café gourmet aqui, ficar um pouco mais pra cá. Torrei os grãos, tem o grão verde, torrei e fiz uma xícara de café, que diz que o café bom é vermelho, né? Tem que ficar com essa floração aqui. Enfim, o correto, né? Enfim, que tem todos os óleos essenciais além da cafeína. A cafeína é só um deles. Tem uma flor de maio aqui também que começou a funcionar, que interessante. Começou a ficar com as pontas roxas, aí depois dá uma florzinha lá. Enfim, tá vindo uma chuva mesmo. A pombinha lá, obviamente está impermeabilizada, capaz de ficar. Deixa eu ver se eu consigo ficar nesse cantinho. E aí o Mike Tyson treinou e tal, e todo mundo, o Mike Tyson tal, que é o cara, que é isso, que é aquilo. Aí quando subiu no ringue ontem, né, que a gente ficou assistindo, aliás, uma coisa muito interessante, que a Netflix, né, que disponibilizou essa luta assim, sem cobrar nada de pay-per-view, nenhuma daquelas extorsões antigas que existia, né? Você quer assistir a Copa do Mundo, você quer assistir a luta de um contra outro, paga mais, né? Você já está pagando caro pelo serviço de cabo, televisão, você vai pagar mais ainda para assistir, senão não tem jeito. A internet veio dificultar esse tipo de coisa, né? E eles perceberam, ou a gente faz a coisa de uma maneira menos extorsiva, ou as pessoas vão burlar, né? E, enfim, achei interessante que saiu, tava na Netflix mesmo aberta, né? E eu não tenho Netflix, mas, enfim, outras pessoas têm, né? Então eu acabei assistindo. Outras lutas boas antes, inclusive de um comediante brasileiro que chama Anderson Silva, que eu nem sabia que ele virou lutador de boxe. O cara
Parecia um sujeito tão assim, doce e até assim, frágil, né? Agora tá um cara lá que vai e leva soco na cara e fica todo ensanguentado e não cai porque ele é resistente. E uma coisa cheia de tatuagem. Olha que interessante como as coisas surpreendem a gente, né? A gente nunca sabe o que esperar das pessoas no geral, nem da gente. A gente mesmo está se surpreendendo, né? Tomar uma atitude numa circunstância, para nossa, eu jamais faria isso ou aquilo, né? E é como se a gente fosse os poros, assim, a saída, os vulcões de uma consciência maior, né? Que está por baixo, que se manifesta normalmente com uma regularidade que a gente chama de personalidade, caráter e tal, mas pode mudar, né? O vulcão lá de algum lugar, tipo Krakatoa lá, pode... É que isso é conhecido mais pela explosão, mas tem muitos vulcões no mundo. E sai lá um tipo de minério lá normalmente da lava dele, e todo mundo fala, aqui sai mais, sei lá, enxofre do que manganês, e, sei lá, tô chutando, né, nomes de elementos químicos. E aí, numa explosão sai outra coisa completamente diferente, ou então teve alguma outra reserva subterrânea lá que aconteceu, que pegou e... Enfim, e eu tenho sentido mais isso, assim, essa diluição dessa personalidade, assim, do tipo, né, de pensar quem sou eu, né? Fica assim, eu não sei, né? É como se fosse um poro de uma consciência, de uma superconsciência, né? O que a gente chama da nossa consciência, como se fosse a evidenciação, né? Tô usando essa analogia com o vulcão, né? Porque é interessante, porque tem toda uma manta de lava embaixo né? Uns 30, 40 quilômetros abaixo da crosta, normalmente, nessa faixa. E é tudo líquido e milhares de graus e tal, de vez em quando sai, né? Num lugar do outro. A gente olha a expressão dessa consciência. Ó, começou uma chuva boa agora. A gente olha a expressão dessa consciência, mas coloca para ela uma individualidade, né? E na verdade não tem essa individualidade, tem só uma expressão. E talvez seja essa questão também paraconsistente, né? Como o gato de Schrödinger, né? Que ficou famoso, né? Tem até camiseta lá que está vivo e morto ao mesmo tempo, né? Quando o Schrödinger quis explicar a questão da superposição das partículas quânticas, que antes de elas colapsarem no estado clássico, virarem partículas, elas estão e não estão ao mesmo tempo, né? Então ele deu esse exemplo de um gato que está lá numa caixa e tem uma ampola de veneno, e essa ampola de veneno acontece, ela é liberada e mata o gato se tal partícula estiver em tal estado. Ah, ó, um gaviãozão. Olha, já passou aqui perto do ninho da coitada da pombinha aqui. Já percebeu, né? Você vê? É a lei da vida. Quem pode mais chora menos. Mas não pegou não. Talvez porque eu estou aqui, né? Então eu sou um predador maior ainda que ele. Apesar de não conseguir voar, de não conseguir enxergar como ele, de não conseguir um monte de vantagens físicas, nós temos a vantagem cognitiva e somos rancorosos, né? O ser humano se vinga pelos outros, inclusive. Isso que é o problema, né? Quando ele arranja um problema com um ser humano, ele está arranjando um problema com a humanidade, né? E, enfim, por isso que a gente virou o que a gente virou, né? Não tem nenhum tigre de dente de sabre andando nas ruas comendo gente, né? Eles estão nas gaiolas, estão em extinção, né? E a gente virou isso. E os animais sabem e por isso que eles respeitam. Então passa no rasante para tentar pegar a pombinha aqui. Tem um ser humano aqui falando sozinho aqui na semi-chuva. Esse cara, não, vamos embora, né? Isso aqui tá perigoso. A gente consegue fazer coisas terríveis, né? Com a nossa competência cognitiva, que é uma competência cognitiva social, de todos, né? Ninguém sabe fazer um iPhone, por exemplo. Ninguém sabe fazer um celular. Ninguém sabe fazer um carro sozinho, mas em equipe isso sai toda hora e é sempre feito. Você não tem nenhuma pessoa que você possa pegar e falar assim, vem cá você, né? Um engenheiro, um cara, senta aqui e faz um iPhone. A pessoa não sabe, porque é tudo especializado. Tem um grupo que sabe fazer só aquela parte, o outro sabe fazer só aquela outra.
mas o conjunto funciona maravilhosamente, né? Então essa é a vantagem que nós temos e também, né, um aspecto relacionado a isso tudo que eu tô falando, essa analogia do vulcão, com né, com a erupção que vem de um outro lugar, né? Então a gente é essa expressão, no final das contas, de algo misterioso que a gente não sabe o que é, mas essa noção de identidade, de individualidade é muito limitada e facilmente, né, confrontada. Mas aí tem essa questão aqui da paraconsistência, né? E eu estava querendo falar também, eu falei do gato do Schrödinger, que depois teve um filósofo brasileiro na década de... Nessa mesma época aí do gato do Schrödinger. Que eu acho que eu não sei se eu cheguei a falar... Bom, se eu já tinha terminado, eu vou repetir um pouco, mas o gato está lá dentro, tem uma ampola de veneno e tem um medidor de um estado quântico de alguma partícula lá, que a partícula está com um parâmetro quântico ou outro, por exemplo, sei lá, spin, né? Tá rodando de um lado, tá rodando do outro, rodando, tem spin, não é só um ou zero, mas isso é uma outra história. E aí, como tá super, como é que ela está ainda superposta, não colapsou, ou seja, ela não dá para saber se ela está, é porque ela na verdade está e não está ao mesmo tempo. Aí o Schrödinger fez essa analogia que ficou bizarra e todo mundo repete até hoje, que o gato está vivo e morto ao mesmo tempo, porque a ampola quebrou e a ampola não quebrou. Eu não sei o quanto, não acho essa analogia muito boa, mas colou, que nem um apelido, né? E de um super cientista, super famoso, falar uma coisa dessa, e com um nome legal, cheio de consoante, né? Então, no final das contas, eu tenho uma teoria de quanto mais consoantes no nome de uma pessoa, mais chance dela ficar famosa, sabe? E, enfim. Mas aí, essa questão da paraconsistência, que também dialoga, na minha opinião, e esse é um dos motivos de gravar esse vídeo, não só a luta do Mike Tyson, que eu comecei a falar e pulei já para o final, é a questão do livre-arbítrio, que tem sido falado muito atualmente. As pessoas têm falado sobre que o livre-arbítrio sempre teve essa questão, existe ou não existe, e tal e coisa. Aí tem um biólogo famoso, que já está um pouco mais velho agora, mas continua bem em voga, tipo um Zizek, né, que é filósofo, tal, que é chamado toda hora para dar entrevista, um Jordan Peterson, um Harari, né, que são esses intelectuais públicos, né, atualmente. Ele chama Robert Sapolsky, se eu não me engano, é um judeu, barbudão, fala super bem, assim, tem uma maneira fala tão bem que fica arrogante até, né? Com a competência da oratória dele. E agora ele está um pouco mais velho, está um pouco menos arrogante, né? Porque, como o Mike Tyson ontem, né, subindo no ringue, ele estava um velho cansado, assim, na minha opinião. E eu tô falando isso porque eu tenho a mesma idade que ele, né? E, enfim, ele teve, pra mim, sorte de não ter sido nocauteado, se é que essa luta não foi programada, que pra mim é quase que certa, né? Que não vai deixar soltar um cara de 27 anos, grande, forte, treinado, com um monte de nocaute, bater num ex-boxeador aí, que faz 20 anos que não sobe no ringue. Por mais forte que tenha sido, o cara é um velho, né? O cara entrou lá já com um negócio no joelho, já tava com dor no joelho, o cara tá desgastado, as mitocôndrias não estão mais processando ciclos de ácido cítrico naquela velocidade, não tem mais tanto ATP, não tem mais regeneração rápida, não dá, né? Então acho que ele deve ter sido instruído assim, vai lá, faz aquela bravata, grita, fala que vai matar o Mike Tyson no ringue, não sei o que, no final das contas troca uns golpes, mas teve um momento que o Mike Tyson levou um soco que a perna dele balançou, e no final terminaram esses 8 rounds, mas eram rounds menores, né, de 2 minutos em vez de 3, e por pontos o mais jovem ganhou, e aí ele mudou completamente a atitude arrogante que ele estava tendo antes de vir falar um monte de coisa e tal. Ele faz uma reverência para Mike Tyson, fala que ele é uma lenda, que ele é isso, que ele adora e tal, e mudou completamente, ou seja, tudo tudo encenado no final das contas. Talvez o mais sincero lá era o Mike Tyson,
naquela finalização que vale a pena ver até o vídeo, que ele tá assim, pensativo, né? Fala assim, não, realmente é um fato, por mais treinamento, por mais esteroide, por mais química e questões aí, que imagina, o Mike Tyson deve ter tido acesso a tudo que é possível, né? Tudo, assim, dinheiro não é um limite, e ele é um cara famoso, atrai pessoas, né? Fazendo e com terapias, com coisas, com técnicas, a pessoa envelhece e morre, e esse é um processo que tem que acontecer, né? Como um vulcão que entra em erupção, faz aquela transformação toda, depois para, né? Entra, extingue, né? Como se fala, tampa o buraco até, sei lá, eventualmente uma outra ou não. Mas tem o processo do... Como é que é? São os três deuses, divindades da mitologia hindu, né? Que é o Brahma, que é o criador, o Vishnu, que é o que mantém, e o Shiva, que é o que destrói. Então tem que ter essas três etapas em tudo. A coisa cresce, cria, expande, depois é mantida por um tempo e depois entra em colapso. Sejam pessoas, sejam animais, sejam sociedades, sejam civilizações, sejam planetas, estrelas, tudo, né? Tem um ciclo de começo, meio e fim. Então, para mim, assim, foi interessante ver, assim, ó, esse aspecto do Mike Tyson, mas voltando à questão do livre-arbítrio, né? Que é um negócio muito falado, e eu já tinha ouvido falar sobre a paraconsistência. Assisti uma apresentação uma vez que graficamente eu entendi o que é a paraconsistência, o que é o gato estar vivo e morto ao mesmo tempo, o que isso quer dizer além de uma alegoria quase que tonta, né? O cara mostrou um cilindro, na fotografia de um cilindro, que é uma figura tridimensional, né? Se você olhar por um lado, deixa eu ajeitar minha mão. Se você olhar por um lado o cilindro, por uma perspectiva, ele parece um círculo. Se você olhar pela outra, 90 graus no distanciado, ele parece um retângulo. Então a gente poderia perguntar que aquela figura é um círculo ou é um retângulo, né? Ele é os dois ao mesmo tempo e muito mais, porque ele é uma figura que vai para a terceira dimensão. Num aspecto da segunda dimensão, uma projeção, uma sombra dessa figura, você poderia ver num ângulo certinho, um retângulo, no outro ângulo, 90 graus certinho, um círculo, mas toda uma movimentação que você faz seria uma projeção de uma outra figura híbrida entre círculo e retângulo, criando outras possibilidades. Então ele é aquilo e muito mais. E para mim eu acho que é isso, assim, essa questão da superposição, do colapso da onda, é uma interpretação limitada desse processo. E no final das contas, o que isso tem a ver com livre-arbítrio, né? Que para mim dialoga com essa discussão. Existe livre-arbítrio ou não existe? Nós somos donos de nossas decisões ou não? Ou nós somos assim, escravos de um processo que está acontecendo através de nós? Para mim é paraconsistente, é o gato do Schrödinger. Ele é as duas coisas e mais ainda, não é só as duas coisas, ele é as duas coisas e mais a combinação de todas as coisas, né? Em níveis de complexidade e multidimensionais que a gente não consegue conceber. Mas existe uma participação, mas nós, no final das contas, somos como esse vulcão que é, no final das contas, a expressão de uma consciência maior que está acontecendo através de nós e por nós, e é muito maior do que nós, mas nós também somos aquilo e também expressamos. Tanto é que tem aquela famosa frase lá, né? Vox Populi, Vox Dei, né? Assim, a voz do povo é a voz de Deus. E é muito difícil a gente aceitar isso quando a gente vê decisões, assim, obviamente, né? Aparentemente estúpidas, né? Mas quem está julgando aquela decisão como idiota também faz parte dessa consciência. Então são aspectos dessa multidiversidade que existe, desse processo que acontece através de nós, e cada um desses poros aí, do vulcão, tem uma certa participação. Vai existir algo lá, sim, que pode ser entendido como um livre-arbítrio, e ao mesmo tempo ele está acontecendo dentro de todo esse processo maior, né? Que talvez esse grande processo, né? Essa mente universal, essa metafísica, né? Toda essa
esse aspecto que está além da matéria, do fisicalismo, talvez esse tenha um livre-arbítrio, talvez nem esse, né? Talvez também seja um processo. Será que esse processo é consciente? Será que esse processo é inteligente até? Será que talvez nós não sejamos a parte mais consciente disso? Sabe, como se fosse nós somos o córtex pré-frontal desse grande cérebro metafísico, né? Que está acontecendo em comunhão a tudo, né? Isso acontece muito na ciência, de descobrirem alguma coisa e, em paralelo, outro cientista de outra área, de outra que nem se conhecem, né? Isso é ao longo da história da ciência, quando antes de existir essa comunicação global mais forte, né? Século XVIII, XIX, tinha muitos casos de pessoas que estavam descobrindo simultaneamente as mesmas coisas, as mesmas teorias. E então é como se aquilo fosse uma pressão que está vindo, está eclodindo através de pessoas, né? E para as pessoas também, nesse processo memético de autocontágio, né? Então a gente está falando para outras pessoas que também são, no final das contas, fazem parte da mesma consciência, a mesma coisa, o mesmo todo, que também estão sendo impressionadas por aquilo, e muitas vezes quando são impressionadas é porque no fundo já tinha uma intuição, né? Eu acho que é o Nietzsche que falou uma frase, que os livros não ensinam nada para as pessoas que as pessoas já não saibam no fundo. Quando você lê alguma coisa, você fica maravilhado e você acha sensacional, porque no fundo você já tinha a intuição apontando para aquele lado. Assim, é isso, né? Nossa, puxa vida. Então eu acho que essa questão, deixa eu ver se parou de chover, do livre-arbítrio, no final das contas, é paraconsistente, né? E é isso. Acho que não me lembro de mais nada. Acho que eu falei de tudo já. Vou voltar ao meu café vermelho aqui. Olha que bonito que ele fica. Eu faço sem filtrar. Eu coloco pó moído, né? Eu tosto, depois moo, aí coloco com água quente. Aí ele deposita todo no fundo, tá vendo que interessante? Depois no fundo é a parte de cima, que é o café mais avermelhado, que tem aí muitos outros óleos essenciais além da cafeína. Então é isso. Vou colocar o café aqui. Aqui tá doendo já meu dedo aqui de ficar segurando. Já fica, ó, fica até marcado o dedo. Ó, de ficar segurando o telefone, porque tem uma coisa interessante, né? Que você aí compra um pau de selfie, compra um tripé, compra isso, e quanto mais coisas você vai adquirindo, mais... aí você tem que lidar com aquelas coisas. E existe um ponto em que a gente fica na dúvida se o quanto aquilo está agregando ou atrapalhando, né? Em todo esse processo. Será que esse pau de selfie, onde é que tá? Não sei, deixei no porta-malas do carro, então que chega lá, agora soltou um parafusinho, no final das contas segura com a mão mesmo e tá tudo certo. Então é isso. Gente, até a próximo monólogo.